Convido você, por gentileza, a abrir comigo Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Aleluia. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, Senhor. Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Tua palavra penetra o mais íntimo do homem, dividindo a alma do espírito, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Faz isso nessa noite, Senhor. Nos dá discernimento e nos revela a Tua vontade. Abre os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Até aqui, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. O tema desta mensagem é preparação. Repita comigo: preparação. É interessante que Jesus, durante a sua vida, celebrou vários momentos como este de Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica que eles comemoravam, foi ordenado por Deus quando o povo saiu do Egito, e houve ali a morte dos primogênitos. Então Deus ordenou para a nação de Israel que eles deviam sacrificar um cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas, nas ombreiras e na verga das portas, para que o anjo não matasse os primogênitos da casa dos israelitas. E eles celebravam a Páscoa. E é interessante que a Páscoa, ela começa antes da festa dos pães asmos. Pão asmo ou pão ázimo significa pão sem fermento. Então, eram festas ordenadas por Deus que aconteciam, eles celebravam a Páscoa. Depois começava por 7 dias a festa dos pães asmos. Jesus celebrou muitas vezes essas festas, porque elas aconteciam uma vez por ano. Mas esta daqui era especial. Esta Páscoa que Jesus estava celebrando com seus discípulos era a última Páscoa que ele iria celebrar com eles. Jesus diz: eu desejei muito que chegasse esse dia. Aleluia. Mas para que esta Páscoa acontecesse, para que este momento acontecesse, foi necessário uma preparação. Repita comigo: preparação.
preparação. Os discípulos, sabendo que já estava chegando o dia desta celebração, eles perguntam para Jesus: Senhor, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? E Jesus vai dar ali orientações e falou assim: vá até a cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água e ele vai entrar numa casa. Quando ele entrar nessa casa, vocês vão lá. Vocês vão chegar lá e vão perguntar para o dono da casa: aonde está o lugar que o mestre vai preparar a Páscoa? Versículo 11: direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Tinha que ter um lugar para que esse momento desejado por Jesus acontecesse. Tinha que ter um lugar preparado para que este momento acontecesse. E o Senhor escolheu este homem. Qual o nome dele? Nós não sabemos. Quem era ele? Nós não sabemos. Quem era a sua família? Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, que quando ele foi questionado, o lugar estava preparado. Quando bateram lá na porta e disseram, o mestre perguntou, onde é o aposento? Aonde é o lugar que nós vamos preparar a Páscoa? O mestre está perguntando. E o homem mostrou o lugar, um cenáculo, um quarto, uma sala de jantar, toda mobiliada, preparada para aquele dia. Sabe, irmãos, nesta noite Deus quer falar conosco sobre preparação. Deus tem promessas para nós. Tem palavras liberadas para nós. Mas nós precisamos nos preparar. Eu queria eu pedir o auxílio dos universitários ali, que ele coloca um texto para mim, por gentileza. Oséias, capítulo 13, versículo 13. Vai projetar aqui, a gente vai ler junto. Aleluia. Oséias 13, 13. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Lembra da musiquinha? Que fica fácil, né? Presta atenção nesse texto. Deus está falando com a nação de Israel, está falando conosco hoje também. Dores de uma mulher de parto lhe sobrevirão. E ele é um filho insensato. Insensato significa cabeça oca. Porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. É interessante, né? Porque a mulher gera o filho ali 9 meses, tantas semanas. Mas chega um momento em que o corpo da mulher se prepara, né? Os ossos do quadril vão se abrindo. E a criança que estava numa posição, ela tem que entrar na posição certa para o nascimento. É assim? Mulheres, mães? Sim? Sim? É, né? A criança tem que estar na posição. Esse filho aqui tinha chegado o tempo, mas ele não estava na posição. E a Bíblia chama de filho insensato. É claro que é uma figura com aquilo que Deus está falando com a nação e com aquilo que Deus está falando conosco hoje. Você precisa se preparar. Não pense você que se deixar as coisas para a última hora, as promessas de Deus vão acontecer. Não vão. Porque se você não estiver preparado,
Deus não cumprirá com você, vai cumprir com outro. Você é daquele que se organiza ou você deixa tudo para a última hora? Deixa eu olhar bem para sua cara. A Paola é extremamente organizada, ela antecipa. Hoje era 5 da tarde, ela estava pronta para vir para a igreja. Ela funciona de forma organizada. Eu já sou aquele que vou deixando, e aí ela fala, amor, você não viu isso, você não viu aquilo. Sabe, irmãos, porque muitas das vezes nós achamos que deixar para a última hora a coisa vai funcionar. Sempre funcionou. Não é assim com Deus. Deus faz promessas para nós e vai chegar o tempo da promessa se cumprir. E se você não estiver preparado, vai perder o bonde. Eu lembro da peça que teve aqui, né? Das virgens, as 10 virgens. As 10 eram virgens, 5 eram prudentes, mas 5 não eram. Não estavam preparadas para o momento e o noivo veio. Então Deus está nos chamando a atenção, porque este homem estava preparado. Nós não sabemos como, nós não sabemos o porquê, mas este homem separou na casa dele. O texto diz que ele é um pai de família, mas ele separa um lugar na casa dele, ele mobília aquele lugar, e aquele lugar está pronto para o momento em que Jesus pediu. Quando Jesus enviou os discípulos e bateram na porta da casa dele, ele não saiu correndo arrumar o lugar. Espera um pouquinho, está meio bagunçado lá, eu vou ajeitar. Não dá para esperar um pouquinho quando chega a hora. Quando chega a hora que o Senhor pede, tem que estar pronto, tem que estar organizado. É mais trabalhoso manter uma casa organizada, não é? Ou quando chega a visita, você vai correr. Peraí, deixa eu esconder as coisas que estão bagunçadas. Deixa eu dar uma arrumada lá no banheiro. Meu Deus, como que eu faço com essa louça agora? Quando você mantém tudo organizado, pode chegar quem quiser, na hora que quiser, está tudo. A preparação leva mais tempo do que o momento da promessa. A preparação exige de nós esforço, a preparação exige de nós dedicação, renúncia, rotina. Quando um atleta se prepara para uma competição, ninguém está vendo o tempo da preparação, todo mundo está vendo o momento que ele vai atuar. O momento que ele vai saltar, o momento que ele vai jogar, o momento que ele vai fazer. Todo mundo olhando o momento da competição, mas o momento da preparação ninguém vê. É interessante que eu assisti um documentário do Usain Bolt e ele por muitas vezes desistiu de correr, queria desistir. Você acha o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, ninguém ganharia, corria olhando assim para os adversários e ia embora. Mas nos treinos, ele não se achava capaz. E ele precisou perseverar. Ele nem queria ser corredor no começo da carreira. Foi um treinador que falou, não, você tem potencial. E ele teve que se dedicar. Assim é, irmãos, o tempo da preparação é maior. Agora a pergunta é, nós estamos preparando o lugar? Estamos preparando a casa, estamos preparando a nossa vida para aquilo que Deus irá fazer. Se nós olharmos para a palavra de Deus, por todo o Velho Testamento, Deus veio anunciando por meio dos profetas que o Messias viria, que ele se entregaria, que ele morreria. Deus veio avisando. 4.000 anos Deus falando. Aí vem Jesus,
nasce, cresce, assume o ministério. Por 3 anos ele está falando para os discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, o Filho do Homem vai morrer, ao 3º dia ele vai ressuscitar. Por 3 anos Jesus está falando, até que chegou o dia. Fala aí para o seu irmão, Deus não mente. Presta atenção quando ele fala. Deus não está brincando com a gente, irmãos. Quando Ele libera uma palavra para nós, está liberado a palavra. E Deus vai cumprir a palavra. Mas a gente precisa se preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Jesus passou muitas Páscoas, mas esta daqui era a desejada, era a última, e chegou o dia. Olha comigo aí, por gentileza. Versículo 7. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia. Às vezes a gente acha que nunca vai chegar. Deus falou, Deus prometeu, acho que nunca vai chegar. Está demorando muito. Eu garanto para você, o dia vai chegar. Vai chegar o dia do Senhor cumprir o propósito e o plano e a palavra dele sobre a tua vida. Nós já perdemos muitas oportunidades, porque o Senhor iria cumprir, mas nós não estávamos preparados. Jesus disse para os discípulos: tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quantas vezes Deus quis fazer algo extraordinário, mas nós estávamos distraídos, nós estávamos distantes, nós não estávamos prontos. Imagina se os discípulos chegam lá, batem na casa desse homem, e esse homem, o mestre quer celebrar a ceia aqui. Mas eu não preparei o quarto. Sabe o que é? Tem uma pessoa dormindo lá, agora não dá. O dia irá chegar. O dia irá chegar. É claro que nós poderíamos falar da volta de Cristo. É claro que poderíamos falar do dia da nossa morte, que às vezes se Jesus voltar, vai chegar o dia do Senhor nos recolher. E aí, você vai deixar para os últimos instantes se preparar? Às vezes não dá tempo. Às vezes não vai dar tempo. Você pensa que você vai ter um dia maravilhoso, vai sair da sua casa e aquele dia o anjo vem. Quando você menos espera, o ladrão da cruz teve um privilégio. Mas pode ser que um dia você deite, hoje eu vou dormir gostoso, amanhã tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Vai nada. Naquela noite, como diz a parábola que o Senhor disse: ó insensato, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Então, amados, nós não precisamos esperar, deixar para o último momento, nós precisamos andar preparados. Mas a palavra que o Senhor tem para nós hoje não é preparado para a morte, não é preparado para a volta de Cristo, poderíamos falar disso, mas é preparado para a bênção e para a promessa, para o cumprimento da promessa e da palavra em nome de Jesus Cristo. Então, se você está distraído, é tempo de acordar, porque o Senhor conta com você. É com você, é você que Ele vai usar, é você que Ele vai abençoar, é você que vai prosperar. Até para prosperar tem que estar preparado. Vai chegar o dia da colheita, mas você fala: não estou pronto. Sabe o que vai acontecer? O fruto vai amadurecer e vai apodrecer no pé, porque você não percebeu o tempo da colheita. Então nós temos que estar prontos e preparados. Aleluia. Salomão até escreveu, né? Aquele que olha o tempo nunca semeará.
Aquele que olha a força do vento nunca cegará, nem semeia e nem colhe, porque não está preparado. O tempo da preparação exige esforço, dedicação, rotina. Tem que estar preparado. Amém, meus amados? Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para esse ministério. Deus tem promessas para a tua vida. Não seja insensato. Quando chegar a hora, Deus conta com você. Deus conta com você. Talvez você está ainda no tempo de preparação, glória a Deus. Preparação não é fácil, é rotina, é todo dia, é esforço, é dedicação, é culto na quarta, é escola bíblica, é célula, é culto da noite. E a gente vai estudando, a gente vai se preparando, a gente vai de culto em culto, e aí os dias vão passando, os anos vão passando. A preparação pode demorar 30, 15, 40 anos, como foi Moisés. 80 até, né? Com 80 anos ele foi chamado, mas ele estava sendo trabalhado no deserto, foi trabalhado no Egito, foi se preparando. Às vezes a preparação vai demorar mais tempo do que a execução. Jesus se preparou por 30 anos para cumprir o ministério de 3. Se preparou por 30 para cumprir o ministério de 3. Às vezes você vai passar a vida inteira se preparando e vai se cumprir o ministério de 1 ano, de 2, de 3, não importa. O importa é que você esteja pronto para quando Deus disser, chegou o dia. Triste é quando o Senhor fala, chegou o dia, e você está lá, preocupado com tantas coisas. Calma, Jesus, espera um pouquinho, que não dá tempo, eu vou precisar arrumar aquilo, preciso arrumar aquilo lá. Não. O que você tiver que fazer, faça hoje. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E o que é mais bonito no versículo 15, quando Jesus se assentou, eu fico imaginando Jesus entrando, mais 12 apóstolos com ele. A Bíblia não diz que o dono da casa se assentou lá, não. Mas eu fico imaginando a satisfação de Jesus, quando ele chega na casa, provavelmente, o texto não diz, mas ele deve ter sido muito bem recebido naquele lugar. Talvez o dono daquela casa falou, vem aqui, Senhor. Vem cá, quero mostrar para o Senhor o que eu preparei aqui, ó. Olha os móveis, está tudo arrumadinho, está tudo limpinho. Está aqui, ó, todos os utensílios para a Páscoa. A Páscoa tinha churrasco de carneiro. A Páscoa tinha pães ázimos, a Páscoa tinha ervas amargas, devia as ervas todas fresquinhas, colhidas. Tudo preparado, está aqui, Senhor. A cadeira não está quebrada, não. Eles nem usavam cadeira, eles sentavam no chão. Mas a mesa está aqui posta. A mesa não está manca, não. Pode colocar as coisas aí que está tudo firme. Eu preparei tudo, Senhor. Fiquem à vontade. Eu fico imaginando Jesus sentando com os apóstolos, ele passou muitas horas ali ensinando, falando. Foi ali que ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai dar instruções sobre a sua vinda, ele vai dar instruções sobre o reino, ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele vai fazer oração sacerdotal, ele vai fazer ceia, e muitas coisas acontecem naquele lugar que já estava pronto, já estava preparado. Eu fico imaginando a alegria daquele homem, daquele pai de família, recebeu Jesus no lugar preparado. Não sei quantos anos ele demorou para preparar esse lugar, mas estava preparado para que o Senhor se assentasse, ceasse e trouxesse tantas informações. Quando eu chegar lá na glória, eu quero conhecer esse homem. Apertar a mão dele, né, Avelino? Parabéns, não sei o seu nome, mas você foi o dono do cenáculo que preparou a última ceia para Jesus. Que alegria e que honra
Vamos adorar, Júnior? Vamos ficar de pé por um instante, depois vamos participar da ceia. Eu quero orar porque talvez você não está entendendo o processo do Senhor na tua vida, mas Deus está te preparando. E talvez tem áreas da tua vida que está meio bagunçado, precisa organizar. É tempo de organizar, então. Preciso resolver aquilo lá, então vai e resolva. Eu preciso acertar aquela situação, então vai e acerte. Aleluia. Porque tem coisas, diz o Senhor, que Ele não pode fazer, porque você não está pronto. Aleluia. Feche seus olhos. Sonda o teu coração agora. Eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus, quero ser um pregador, quero ser um ministro de louvor. Então vai se preparar, meu filho. Por muito tempo eu preguei com a escova de cabelo na mão e pregava para o guarda-roupa no meu quarto. Coração duro, não se arrependeu o guarda-roupa. Havia o desejo. Eu lembro que eu falava, estudava a palavra e lia. Não preciso me preparar. Eu tinha acabado de me converter, eu falei, Jesus, eu queria fazer o IFC, mas não tinha dinheiro. Como que eu vou fazer o IFC? Não tinha dinheiro, estava devendo para todo mundo. E eu lembro que a parcela do IFC era R$120. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor prover R$120 e eu conseguir pagar a primeira, eu vou me matricular. E fiquei na fé. Aí um dia eu estava no meu quarto, o Senhor falou assim, vai no banco. E eu lembro que no banco não tinha nada, irmãos. Na época o salário caía, já estava no cheque especial. Era terrível. No banco, Senhor, não é nem dia de pagamento, não tem. Eu fui pela fé. Quando eu passei o cartão, irmãos, quanto você acha que tinha lá? Exatamente um valor. Era um dinheiro que a empresa tinha deixado de pagar, não sei quando. R$120. Eu peguei os R$120 e eu devia para um monte de lugar. Para tudo quanto era bar e vinhedo, eu tinha conta, né? Eu falei, não, Senhor, eu vou lá. E fui lá, fiz minha matrícula, vou pagar a primeira, o resto o Senhor proverá. E assim foi. E nunca faltou, o Senhor foi provendo. Porque havia o desejo no coração. Tempo de preparação, irmãos. Tempo de preparação. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, fizeram uma campanha da prosperidade na igreja. E eu numa situação terrível, tinha o Fusquinha. E eu lembro que eu parava no posto de gasolina e colocava R$2. R$2 para poder ir pregar. E naquela época a gente pregava, tinha culto todo dia, irmãos. Aqui na Bela Vista tinha quarta e sexta. Então tinha culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, jovens, domingo. E eu parava no posto, R$2. Ia pregar prosperidade sem dinheiro. Eu lembro de uma irmã que terminou o culto, ela veio, me procurou, falou, irmão, você ora por mim. Porque agora a minha aposentadoria vai ser só de R$5.000 por mês. Como que eu vou viver com 5.000? E eu olhei para ela e falei, é difícil, irmã. Mas o Senhor proverá. E eu orei com ela, mal sabia ela, que eu desligava o Fusca na descida. Para poder economizar. Então, descida era só desligando.
tem problema. Vamos fazer a obra de Deus. Preparação, irmãos. Preparação. Aleluia. Você passa por tempos difíceis. Você passa por momentos que não são fáceis, mas Deus está te preparando. Quando você está se dedicando, quando você está se organizando, quando você vai lutando, Deus vai preparando as situações, preparando, e você vai, Deus vai provendo, até que chega o tempo da promessa. Quando chega o tempo da promessa, você está forjado, você está preparado para cumprir o propósito de Deus, aleluia. Não pense que as coisas caem do céu, acontece do nada, aquela pessoa teve sorte, não é assim. É trabalho, é suor, é dedicação. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, feliz serás, e tudo te irá bem. Aleluia. Eu sei que tem muita gente aqui que está se preparando. Eu sei que tem muito suor, lágrima. Mas graças a Deus, esse tempo é bom, tempo de preparo. Oh Jesus, tempo de preparo. Oh aleluia, tempo de arar a terra, tem que arar a terra. Não tem jeito, de sol a sol, louvado seja Deus. Para que chegue o tempo da semeadura, chega o tempo da chuva e vai chegar o tempo da colheita, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, prepara os corações, prepara as mentes, prepara. Eu quero tocar. Quer tocar e pensa o quê? Que vai... Acordei de manhã, já acordo tocando. Não, meu filho, vai estudar, vai se preparar, instrumento, né, Júnior? Dia e noite, dorme com ele, levanta com ele, deixa o dedo machucar e segue, treina. Mas sabe o que é? Eu sei fazer uns acordes, tá bom nada, tem que se preparar. Senão Deus não vai entregar. Tem que ser com excelência. Oh Senhor, nessa noite é noite de despertar, Senhor, para que as promessas do Senhor se cumpram na vida dos meus irmãos, das famílias aqui representadas, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o tempo de preparação seja um tempo precioso, de organização, de dedicação, Senhor, para que a Tua promessa se cumpra no tempo certo. Eu profetizo, Senhor, que vai chegar o dia da bênção, vai chegar o dia do cumprimento da promessa, vai chegar o dia que o Senhor fará proezas e maravilhas, vai chegar o dia da prosperidade, vai chegar o dia que a porta vai se abrir, vai chegar o dia, Senhor, e que estejamos preparados em nome de Jesus Cristo. Que esta unção de preparação esteja sobre nós nesses dias. Ó meu Deus, que possamos em nome de Jesus viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Teu nome. Oh Senhor, aleluia. Nós vamos participar da ceia. Os irmãos já podem vir aqui, por gentileza, e vamos adorar. Enquanto isso, quero orar pelos elementos. Oh, aleluia. Continue em oração aí, que o Espírito Santo está movendo algo tremendo. Tem coisa sendo organizada aqui nessa noite. Estava meio bagunçado. Não esquenta não, é assim mesmo. Começa com Jesus, parece que o negócio está meio turvo, está meio esquisito. Mas não desanima, continua. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos e consagramos como ceia do Senhor o pão, o cálice.
Oramos para que esta bênção da preparação, esteja nesta ceia, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu creio que muitas promessas vão se cumprir. E o teu povo irá testemunhar quantas maravilhosas bênçãos do Senhor que eles vão desfrutar, porque entenderam o tempo, em nome de Jesus.